Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma terça, hoje dia 6 de junho de 2023. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28. É um capítulo importantíssimo, onde Allan Kardec está trabalhando conosco as preces. E dentro do item 48 e 49, traz o título: Graças por um bem concedido aos inimigos. Então vejam bem que coisa interessante. Estamos aprendendo a fazer prece. Adelano, mas eu sei fazer prece. Eu sei orar. Sim, todos nós sabemos. Todos nós, de certa forma, vamos aprendendo com a nossa família, ou em outros ambientes, em especial os religiosos, a cultuar a prece, a oração. Só que, durante um bom tempo e ainda nos dias atuais, nós temos feito as orações de forma bastante mecânica. O objetivo aqui é aprendermos a entender a prece, onde cada palavra que nós estamos proferindo, ela tem um significado importante. E quando Kardec propõe graças por um bem concedido aos inimigos, será que nós fazemos prece? Será que nós oramos por aqueles que se colocam como nossos inimigos? Será que nós temos inimigos? Vocês já pensaram nisso? Já pensou que alguém pode não gostar de você? Não ir com a sua cara? Adriano, pelo simples fato da pessoa não gostar de mim ou não ir com a minha cara, não quer dizer que ela seja minha inimiga. Abertamente, não. Mas ninguém conhece os pensamentos e os sentimentos das pessoas, a não ser os espíritos superiores, Jesus e alguns irmãos que são atraídos por nossos pensamentos. Fazer prece para um amigo é um ato de caridade. Agora, fazer prece para um inimigo, além de ser um ato de caridade, é um ato de amor. Jesus nos ensinou. Aprendestes o que foi dito aos antigos: amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Então ele faz uma reformulação. Porque se até aquele momento a humanidade vinha aprendendo a observar a convivência, a relação apenas entre os pares, os seus iguais, Jesus lançava-nos um grande desafio: olhar para aqueles que são diferentes a nós. Não somente no campo da etnia, não somente no campo da posição econômica, social, mas daqueles que pensam diferente como nós, que têm opiniões diferentes. E aí, às vezes, muitos vão entrar em atrito conosco. E o objetivo aqui é aprendermos a conviver, a viver, a relacionar, e somente agora nós estamos despertando para essa realidade. Agradecer a Deus pelos nossos inimigos, entre aspas. Adriano, eu tenho que agradecer a Deus pelo fato de eu ter um inimigo? Porque o inimigo, ele não vai falar mentira com você. Ele vai te falar a verdade. E a verdade, às vezes, dói, machuca. Porque quando é amigo, a gente tenta passar aquele pano quente, camuflar, para não falar abertamente para a pessoa. Para não ferir a pessoa no seu campo
de melindre ou de orgulho. Mas o inimigo não. Ele chega e dá o recado. E aí Kardec vai dizer assim no item 48. Não desejar o mal aos inimigos é ser caridoso apenas pela metade. Não desejar o mal já está de bom tamanho. Ah, tudo bem. Fulano se posiciona como meu inimigo, mas eu não lhe desejo o mal. Estamos agindo com caridade pela metade. Porque ele vai dizer assim: a verdadeira caridade consiste em lhes desejarmos o bem e em nos sentirmos felizes com o bem que lhes acontece. Então, a verdadeira caridade é agradecer ao Pai os benefícios que, porventura, aquele, entre aspas, que se coloca como os nossos inimigos, vem recebendo de bênçãos, de graças. Fazemos isso? Não, né? Bom, mas ele toca no bem. Fazermos o bem. Será que nós estamos sabendo fazer o bem? Eu vejo três situações aqui. A menos difícil. Vamos desejando mal. Depois, aí vem, aperta um pouquinho e a gente é convidado a desejar o bem. Agora, chegar no ponto de nos sentirmos felizes, eu acho assim. São degraus, né? Que nós vamos subindo, que nós vamos avançando. Já pelo fato de não pensar no mal a outrem, já está de bom tamanho. Se nós conseguimos fazer uma pequenina oração para aquele que se coloca como o nosso inimigo, vou citar um exemplo. Nós temos aqui na casa a oração do perdão, que é sempre sugerida pelos benfeitores espirituais. Você recebe essa oração com qual objetivo? De você fazê-la em favor de você mesmo e de alguém que você, naquele momento, diante de uma situação, a relação ali, a convivência, ela criou uma situação difícil. Aí a espiritualidade nos sugere: faça uma oração. Eles não impõem. Eles não vão impor, você tem que fazer. Não. Eles sugerem: faça a oração do perdão para você e para a pessoa com qual você está magoado ou magoada. Houve um campo de frustração. Houve uma situação lá de relação entre vocês. Faça essa oração. Envolva essa pessoa nessa oração. Se nós conseguimos fazer isso, nós vamos dar um grande passo. Por quê? Se essa pessoa, ela alimenta algo de ruim contra nós, o campo mental e as irradiações que essa pessoa vai desferir contra nós, e se nós estivermos receptivos, nós absorvemos essas energias negativas. Nós absorvemos. E às vezes pode acontecer que nós estamos em determinado local, alguém fala conosco de uma forma não tão boa, o nosso orgulho não permite baixar, nós queremos subir no pedestal e falar mais alto que a pessoa, e as trocas de vibrações e de energias são ruins. E nós podemos levar essas energias conosco e ficar conosco. E atrair ainda entidades que vão se somar àquele campo de energia. Então, fazer o bem ao inimigo
orar pelo inimigo, não desejar mal ao inimigo, é algo que vai nos beneficiar. É isso que nós temos que entender e compreender. Porque se a lei é de causa e efeito, tudo aquilo que eu faço, na mesma proporção, a lei fará com que retorne a mim. Eu acho que tem outro fator também bem importante. A oração, não, tantas outras que a gente tem que fazer com esse suposto inimigo, né? Porque a vibração positiva da prece, se esse inimigo está propenso a nos perdoar ou a deixar de nos querer mal, essa vibração da prece vai aumentar essa possibilidade, às vezes até de. Eu acho que o Evangelho até fala isso: o inimigo pode se fazer um amigo. Sim. Né? A prece é muito importante. Né? É uma pena que nem todos nós conseguimos, ou nem sabem o valor da prece, a força que tem de nos livrar de situações difíceis, de nos auxiliar, de nos proporcionar uma boa ideia no momento de dificuldade para fazer alguma coisa. Né? Eu vejo muito isso, que a prece ela nos ajuda até a ganhar a afeição, porque mesmo que não ganhe essa afeição, né, que não se torne amigo, mas a qualidade que ela tem diminuir esse sentimento negativo que eu tinha contra a gente. Diz o amigo espiritual, né, o Aniceto, em uma das obras psicografadas por Chico, que é a chamada série André Luiz, através do espírito André Luiz. Inclusive, ele deu a mensagem no início, né? Aviso a você, né? Se nós não queremos ser admoestados, então que nós comecemos a trabalhar conosco. O Aniceto diz para André Luiz, nessa obra Os Mensageiros, que não existe, no caso, a opinião pessoal dele, no plano físico da Terra, poder maior do que uma prece com sentimento, com fervor, com amor. Não existe poder maior. Olha que coisa interessante que a Aniceto traz para nós. Mas aqui Kardec está falando do bem. Então, orar é fazer o bem. Se nós oramos apenas pelo inimigo, já é de bom tamanho, mas é fazer a caridade pela metade. Não estou eu que estou dizendo, é Kardec aqui no item 48 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Nós precisamos, além de orar, fazermos o bem. Adelano, mas fazer o bem é tão simples, é tão fácil, não é? Não é fácil fazer o bem? Não é simples? Deveria ser. Kardec faz uma pergunta à espiritualidade, que é a de número 642 no Livro dos Espíritos. O Valdir ainda vai chegar lá, está na terceira parte, nós estamos ainda na primeira parte do livro. Tem um bom caminho ainda, né, Valdir? Tem, será? Temos, né? Olha que pergunta. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, será que já não fazer o mal já é suficiente para termos um bom olhar de Deus a nós? Resposta: não. E aí eles são categóricos. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Então, cada um de nós temos limitações. Cada um tem a sua limitação. Ninguém é igual ao outro. Somos individualidades diferentes. Então, se eu consigo caminhar 10 passos, sabemos que existem pessoas que não conseguirão, vai caminhar apenas 8. Mas existem pessoas que vão caminhar o dobro. Aliás, Jesus ensinou. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pedir, né, algo, estamos no frio,
Estamos na campanha de agasalho, de cobertor. Se alguém te pedir um agasalho, doe. Faça o bem. No limite da sua força, naquilo que você pode fazer, não percamos a oportunidade. Você queria colocar? É interessante, tem um trecho do Evangelho, mas eu não sei de qual canal que está lá. E um determinado jovem se propôs a seguir Jesus, dizendo que cumpria toda a lei, todos os preceitos. Jesus falou, bacana, né? Agora você vai lá e vende tudo que você tem, muito rico, e me segue. E o jovem ficou triste, porque era muito. Ô, Delane, a caridade também tem a ver com o que você fala de acordo com o seu entendimento, né? Sim. De acordo com o seu entendimento. Deve fazer. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ixi, agora o trem ficou meio... Então, do ponto de vista humano, você passa, alguém chega até você, te solicita algo, e ali você pode, naquele momento, não tendo nada para doar, não tendo nada para oferecer, você pode ao menos ouvir e vibrar e envolver a pessoa em bons sentimentos. Mas às vezes nós não fazemos isso. Dificilmente fazemos. Aí o Kardec, na questão 643, prosseguindo, ele vai dizer assim: há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Olha o que ele está dizendo. A espiritualidade, e a espiritualidade responde: não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, fazer o bem não é simplesmente um ato de caridade. É sermos úteis, prestarmos auxílio àquele a quem está necessitando, que está precisando. E todos os dias, a vida nos oferece momentos de nós pormos em prática este ato de caridade ou sermos úteis a quem quer que seja. Mas aqui Kardec está falando dos inimigos, que muitas das vezes não estão fora de nós, mas dentro de nós. Aliás, temos aprendido com os benfeitores espirituais que os nossos maiores inimigos estão no nosso campo íntimo. Vivem conosco, sonham conosco, dormem conosco, almoçam conosco, jantam conosco, trabalham conosco. Eles estão dentro de nós. Estão o tempo todo conosco. Aí, para citar um exemplo, eu separei aqui uma lição de uma obra de Humberto de Campos, chamada Estante da Vida. É um livro de crônicas, como muitos livros de Humberto de Campos. E este livro foi lançado em 1969 como uma homenagem à desencarnação de Allan Kardec, que completou 100 anos em 1969. Kardec desencarna a 31 de março de 1869, 100 anos depois, Humberto de Campos, com este livro,
faz um preito de homenagem ao codificador. Ele coloca isso lá no prefácio do livro. E no capítulo 28, há uma liçãozinha muito interessante que traz o título: O Poder do Bem. O Poder do Bem. Que diz assim: Armando Pires. Alguém conhece esse livro? Estante da Vida? O Valdir conhece, né? Quem já leu? Os livros de Humberto de Campos é interessante que são crônicas, muitas delas, ou a grande maioria, reais. Reais. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Rapidinho, né? 40 quilômetros é rápido. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Então eles estavam conversando, Armando Pires ia levar o amigo para, né, a sua casa, e no caminho eles iam conversando, dialogando sobre a lei de causa e efeito. Aí o Bretas diz para Armando: mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não, respondeu Armando. Carrancudo, né? Até imagina, não. Imagina ele dirigindo e eles conversando. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Resposta do Armando. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Não. É o negativismo em pessoa. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. E eles iam pelo caminho. Ixi. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências? Então eram espíritas dialogando sobre a lei de causa e efeito. Nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas. Não. Não reconheço. Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal? Assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Não, mas esse Armando era duro na queda, né? Por quê? Pergunta Bretas. Por quê? Se eles eram espíritos, estavam dando a lei de causa e efeito, conhecedores da reencarnação, aí o Bretas, por quê? Porque a justiça, aí vai responder o Armando, porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Era a visão dele, a interpretação dele. Céus! Mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor ante os foros celestes? Assim como as pequenas prestações na base da equidade e da diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. E aí você vê que o Bretas dando vários exemplos e ele mantendo a sua posição. Em seguida, os dois
Indo a caminho, a chuva começou a cair. Tarde chuvosa e cinzenta. Alguns quilômetros mais à frente, um buraco no asfalto, sobre alta rampa, e forte sacudidela agitou os viajores. Então ele passou no buraco, o carro deu uma sacudida. Bretas lembrou assustado: lance perigoso, convém parar, tapemos o buraco, ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem passe. Ser útil. Ser útil. Porque começou a chover, a poça inundou o buraco, ele não viu, o carro deu aquela deslizada na estrada. Vamos parar e sinalizar, porque alguém pode se acidentar. Aí o Armando vai dizer para ele: nada disso. Protestou Armando decidido. A obrigação é da turma da conserva, ou seja, a obrigação é da prefeitura, é do governo, é de quem tem a concessão da estrada. É eles que têm que vir tapar o buraco, eles têm que vir e colocar o galho, o ramo. Mas é ele que estava passando naquele momento, começou a chover, o tempo nublou. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingidos o local de destino, Bretas recolheu-se ao lar, agradecendo o obséquio. E Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia, onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Armando Pires, em grande velocidade, já noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo agaceiro e o carro capotou, de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, ele não havia desencarnado, ele se acidentou, foi hospitalizado. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo no hospital de emergência, um pronto-socorro. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista. Então, deve ter fraturado, né? Que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava. Estava calado, mas pensava. Pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. É o que Kardec ensina. Fazer a prece aos amigos e agora também pelos inimigos é sermos úteis, é fazermos o bem para que o mal não cresça e nem domine. Então nós necessitamos urgentemente realizarmos sempre que pudermos as nossas orações, as nossas preces. E aqui ele vai dar justamente o item 49, a prece, quando ele diz assim: meu Deus, na vossa justiça, decidistes alegrar o coração de fulano. Aí você imagine o seu pior inimigo. Vocês estão imaginando aí, né, gente? Hã? Vai passando na tela mental aí o nome, a figura da... Hã? Ah, Delano, não tem. Então imagine você. Então imagine você. Volte o olhar para dentro de você. E eu vos agradeço por ele, não obstante o mal que me haja feito ou que procura fazer-me. Se desse benefício ele
se aproveitasse para humilhar-me, eu o aceitaria como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não me deixais ficar pesaroso por isso. Afastai de mim a inveja, o ciúme, que tanto nos rebaixam. Inspirai-me, pelo contrário, a generosidade que eleva. A humilhação decorre do mal e não do bem. E nós sabemos que cedo ou tarde, e aí ele vai extrair um dos grandes ensinamentos do Cristo dentro da lei de causa e efeito. E nós sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo as suas obras. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, e nós vamos passar a palavra agora para o Valdir.